Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos, neste momento, refletir sobre a palavra de Deus. Um instante, pegar os meus óculos. Vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, nós vamos dar continuidade à segunda parte da mensagem que assim iniciamos no domingo passado. Eu te desejo nesta manhã um bom dia, um lindo dia na presença do Senhor Jesus Cristo. Que a paz dele possa trazer refrigério ao teu coração e alegrar. Que a presença da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, possa fazer parte da tua vida, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 13, do verso 24 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 13, 24, verso 24 em diante. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória, e logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei com a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará até essas coisas aconteçam. O céu, a terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Contudo, quando o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como um homem como um homem que sai de viagem. Ao deixar sua casa, ele dá autoridade aos seus servos e a cada um sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, que essa exortação feita pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, e que se estende a cada um de nós, a todos que somos cristãos e seguidores do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos, meu Deus, assim estar atentos, meu Deus, vigilantes às transformações e os acontecimentos da sociedade, a apostasia, a degradação humana, as catástrofes, as calamidades que ocorrem, as catástrofes ambientais, que todos esses sinais nos sirvam, meu Deus, de alerta, que a tua vinda está às portas, que o mal tem crescido, e que nós, Pai Santo, ao vermos esses sinais, possamos nos apegar a Ti, pois não existe salvação. Para onde mais poderemos ir se só o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna? Eu te suplico, ó Pai, eu coloco à Tua inteira disposição os meus sentidos para Te servir, para Te adorar, para Te engrandecer nessa manhã. Eu suplico a unção, o poder e a virtude, meu Deus, sobre a minha vida. Humildemente eu quero ser usado por Ti essa manhã. Abençoe a todos que nos ouvem e nos assistem pela plataforma do YouTube, Pai. Abençoe a todos que estão aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Nos abençoe, nos santifica pelo poder da Tua palavra, pela obra do Teu Espírito Santo em nós. Senhor Jesus Cristo, nós Te amamos, Te adoramos e Te engrandecemos. Nos livra do mal, como nosso protetor, como nosso Goel, como nosso vingador de sangue, Pai Santo. Toma as nossas causas como nosso advogado. Te pedimos nesta manhã.
E assim glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Filho do Deus Altíssimo, glorificamos o Espírito do Deus Altíssimo. Amém. Bem, na aula passada nós vemos o Senhor Jesus Cristo tecer uma palavra de profecia e algumas orientações muito importantes acerca dos acontecimentos que antecederão a sua segunda vinda gloriosa. Algo terrível, pois a segunda vinda gloriosa será algo bom para aqueles que estão à direita com Cristo Jesus e algo muito terrível para aqueles que estão à esquerda, seguindo o curso desse mundo, apegado às coisas do mundo e vivendo uma vida negligente, totalmente contaminado pelas coisas desse mundo. Nós não somos daqueles que recuamos diante das dificuldades. Muito pelo contrário, nós somos daqueles que avançamos com Cristo Jesus e assim enfrentamos os desafios da vida, junto com Cristo. Não seremos isentos. Aqui não existe nenhum tipo de mensagem que vai trazer 7 unções de blindagem para a tua vida. Assim como o Filho do Deus Altíssimo não foi isento de desafio algum, nós, Igreja de Cristo, também não seremos isentos. Mas muito pelo contrário, como eu disse na abertura deste culto hoje, se assim temos a convicção, a fé mediante o Senhor Jesus Cristo, Ele vem e peleja as nossas batalhas. Ele peleja as batalhas que estão acima da nossa competência, acima da nossa capacitação. Ele nos capacita, Ele caminha conosco, Ele nos consola. E mais uma vez nessa manhã, Ele vem redirecionar o nosso foco. Se as lutas que você passou essa semana tiraram um pouco o teu foco, produziram feridas na tua pele e te proporcionaram muito desânimo, hoje você será revigorado por esta palavra, não pelo pastor Fernando, mas pela palavra do Senhor. O próprio mestre disse: vós estáis santificados por meio desta palavra que eu vos entrego. Então vemos que a palavra termina o discurso profético aqui no Evangelho de Marcos, insistindo a vigilância constante. É muito importante para nós podermos manter a nossa qualidade mental, as boas condições do nosso corpo, visto que estamos envelhecendo, é a disciplina de exercícios, é a disciplina da leitura. Cuidamos do nosso cérebro, assim, praticando todos os dias o hábito da leitura. Desenvolvemos a nossa fala, a nossa oratória, cantando louvores ao Senhor. Disciplinamos o nosso organismo, muitas vezes nos abstendo de alimentos gordurosos e repletos de açúcar, as guloseimas da vida. Através de uma disciplina, nós podemos estar mantendo os nossos corpos com qualidade de vida, com saúde. Por isso que os jejuns, às vezes, são muito importantes, não só para descobrir a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas, como também para disciplinar o nosso corpo, para dizermos não às guloseimas, para dizermos não ao nosso egoísmo, e assim em contrição, e assim em vida devocional, nós estarmos nos aproximando cada vez mais das intenções de Deus, do propósito de Deus para as nossas vidas. E nessa manhã eu reitero, eu insisto para que a igreja esteja vigilante. Vigilante às nossas práticas, aos nossos atos, porque muitas vezes no nosso relógio o Senhor Jesus está demorando. E quando Ele demora, nós às vezes pensamos, dá tempo praticar algum pecadinho. Dá tempo ainda nós... Desculpe, o carro vendendo ovos faz um barulho terrível. E nos faz às vezes desconcentrar. Porque às vezes, pelo Senhor Jesus Cristo estar demorando muito, nós começamos a negligenciar em certas áreas da nossa vida. E essa negligência, e essa abstinência, e essa ausência, muitas vezes, essa protelação, deixar para depois a manutenção que é necessária, pode nos levar a perder a salvação eterna. Por isso que ele recomendou uma série de sinais. Ele descreveu as fases, neste capítulo 13 de Romanos, as fases da chamada última semana profética de Daniel. Em muitos detalhes ele veio demonstrar o que será esta última semana profética, visto que as 69
semanas proféticas de Daniel já se cumpriram. Desde a saída do povo hebreu do cativeiro babilônico até a crucificação do Senhor Jesus Cristo, foi cumprida impecavelmente, que está lá em Daniel, capítulo 9. Tanto é que ele cita aqui dois profetas. Ele cita no capítulo 13, verso 14, quando virdes abominação assoladora no lugar em que não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esta profecia se cumpriu de forma impecável, tanto no ano, entre o ano 167 a 164, durante 3 anos e meio, quando houve a invasão do Império Sírio-Grego, com Antíoco Epifânio, que representava o Anticristo, como também se cumpriu de forma impecável no ano 70, durante 3 anos e meio, algo incrível, porque a profecia já tinha se cumprido no ano 167 a.C., e novamente aqui, diante dos seus apóstolos, ele fala que novamente essa profecia vai se cumprir, para indicar a semelhança dos anticristos e da intenção dos anticristos em destruir o povo de Deus, em destruir, dissolver a adoração que é devida a Deus, destruindo o templo, descaracterizando a adoração a Deus. Nós falamos disso no culto passado, eu quero que você assista depois no YouTube esses detalhes que tratamos. Então ele cita tanto o profeta Daniel, como também no texto que nós lemos hoje, do verso 24 em diante, ele vai citar o profeta Joel. Veja, mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Você nota aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele descreve uma parte da profecia do profeta Joel. E a outra parte ele omite, porque praticamente 50 dias após a sua morte, a outra parte desta profecia de Joel se cumpriu, que foi a promessa do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Algo maravilhoso que se cumpriu para capacitar, consolar e revigorar a Igreja de Cristo a cumprir a missão de levar o Evangelho adiante aos confins da terra. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e aos confins da terra. Então vemos que os sinais que, de certa forma, serão expressos na última semana de Daniel, a 70ª semana, também ocorrerá sinais nos céus. E esses sinais que têm ocorrido nestes momentos que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo, devem ser observados por cada um de nós. Se olharmos nos últimos 7 anos, nós vemos a intensificação de alguns fenômenos dos céus, as chamadas luas de sangue. Em 2015, nós tivemos aí alguns sinais, as chamadas luas de sangue, exatamente nos dias de festa, na festa de tabernáculos, próximo ao dia da expiação. Observe depois no Google, dê uma olhadinha lá e você vai ver como tem se intensificado esses sinais dos céus. E neste mês de julho de 2019, no último dia 2, também houve outro eclipse solar, outro eclipse lunar. Então, nós vemos esses sinais nos céus que estão cada vez mais próximos. E algo de impressionante é a correspondência, a correlação com as datas festivas. Entendamos que o cronômetro de Deus, para que nós estejamos atentos à vinda do Senhor Jesus Cristo, é o cronômetro de tempo, o calendário de tempo instituído lá em Êxodo capítulo 12. Quando o povo estava lá no cativeiro egípcio, eles estavam submetidos a um calendário pagão. Né? Eles não sabiam nem computar quantos anos estavam lá presos, trabalhando como escravos na terra do Egito. E já haviam passado, como disse o apóstolo Paulo, 430 anos. E eles não sabiam computar isso. Mas o nosso Deus sabe o tempo certinho. Tanto é que ele predisse que o povo iria para lá e o tempo que passaria lá. Né?
Eles são entregues há 430 anos. Ele prediz até o tempo do cativeiro babilônico, que duraria 70 anos. Então, o nosso Deus não está aqui para brincadeira, e a palavra dele não é brincadeira e não serve para nenhum motivo de chacota, porque ela se cumpre impecavelmente. Nós vimos os detalhes do que foi falado no domingo passado. A profecia da destruição do templo foi cumprida impecavelmente. Pedra sobre pedra foi retirada do templo para cumprir as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então estejamos atentos. Ele fala aqui desses fenômenos que estão ocorrendo no céu, nas estrelas, o alinhamento destas estrelas com relação à Terra, ao calendário que nós estamos aqui na Terra. Esses sinais são indicadores da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Algo importante a nós entendermos que está, de certa forma, retardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja Marcos capítulo 13, verso 10. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Vemos que esse é um fator determinante que impede a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que o Evangelho consiga ser introduzido pela pregação e às vezes até com o derramamento de sangue dos seus missionários na chamada janela 1040, que é a muralha islâmica que tem matado, trucidado o Evangelho naquela região e impedido que os missionários assim entrem lá. Já temos colhido os testemunhos de que alguns cristãos islâmicos que saíram do islamismo têm se deparado com o próprio Senhor Jesus Cristo, têm sido evangelizados pelo próprio Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Temos ciência da igreja clandestina que cultua até em porões, subterraneamente, lá na Arábia Saudita, no Irã e em vários países islâmicos. Temos um relatório triste que nos últimos 3 anos terem quase morrido 300 mil cristãos, 100 mil cristãos, depois 90 mil cristãos, e o ano passado 110 mil cristãos pelos islâmicos e 10 mil cristãos pelos chineses comunistas. Então vemos que os sinais estão ocorrendo, como Cristo disse no capítulo 13, no verso 1 ao 13, nós vemos acerca disso, especial aí no versículo 11, quando ele fala dos cristãos morrendo pela causa da pregação do Evangelho. Então ele fala aqui no capítulo do verso 14 até o verso 19, ele fala do rigor, da intensidade dessa perseguição. Quando olhamos para trás, como eu falei na introdução dessa mensagem, nós contrastamos o que passamos de dificuldade hoje com os que os cristãos sofreram no início da formação da igreja. Nós às vezes achamos que nós não estamos sofrendo nada, porque verdadeiramente eles perderam a vida por serem testemunhas de Jesus. E o Senhor Jesus Cristo fala que essa provação que virá, esta grande tribulação que virá, que é a conclusão da 70ª semana de Daniel, capítulo 9, nós vemos que será algo que ele diz aqui no versículo 19. Porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Então vamos conseguir observando todas as transformações sociais e os dilemas humanos, o desconforto, a insatisfação humana que geram esses movimentos revolucionários, o sentimento de vazio, onde as pessoas buscam no esoterismo, no ocultismo, a satisfação da alma, o narcotráfico que movimenta 1/3 da economia mundial, e toda a corrupção e degradação humana, essas culturas de enxertos e transformações da face, seres humanos por meio de tatuagens e transformações com marcas na pele querendo parecer animais, distúrbios psíquicos, professores psicopatas dentro das universidades, formando militância esquerdista e tantos outros problemas que vemos, as intenções de órgãos políticos
jurídicos dentro das instituições tentando destruir a família, nós vemos que tudo isso são sinais que nos alertam a estarmos em nossas congregações e tementes ao Senhor Jesus Cristo, porque são sinais da vinda do Senhor Jesus. O próprio mestre disse que esses são sinais que podem ser contrastados para entendermos melhor os sinais das dores de parto que antecedem o nascimento do bebê. Eu não tenho filhos, mas uma coisa que eu aprendi é que quando as contrações, diminui-se o espaço entre as contrações, é o sinal indicador de que o bebezinho vai nascer. Bem assim, quando se aumenta a maldade, quando se aumentam as guerras, os conflitos sociais, a propagação da maldade, o mal sendo declarado, escrito, catalogado como se fosse o bem, pessoas sendo doutrinadas no mal, o mal não tendo mais vergonha de se esconder na noite, o mal vai para a praça pública. Você se lembra aí da passeata para Satanás que teve aqui em São Paulo? Teve uma passeata para Satanás. Quando todo esse mal ficar exposto, são sinais da vinda do Senhor Jesus. O bebê vai nascer. Entre aspas, o sol de justiça. O Senhor Jesus virá para cumprir a sua palavra. Então naqueles dias haverá grande tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E quando vemos isso, ficamos um tanto que assustados. O mal está tão intensificado no mundo, as doenças, a maldade, e algo maior ainda virá, sim, algo maior. Diante desta exortação aqui, existem escolas de pensamento, existem homens que se dedicam a interpretar as Escrituras, e aí haverá uma certa divergência, ao qual eu não vou me deter aqui na polêmica e na disputa de conhecimento que há entre as escolas de pensamento, mas existem interpretações que nós temos que ser coerentes. Existe até uma piadinha. A piadinha eu posso contar que um pré-tribulacionista, um tribulacionista e um pós-tribulacionista debatiam a doutrina aqui do capítulo 13 de Marcos. E uns diziam assim: a vinda do Senhor Jesus Cristo será antes da tribulação. Não, a vinda do Senhor Jesus Cristo será no meio da provação, da grande tribulação. Aí o outro pós-tribulacionista dizia: não, a vinda do Senhor Jesus Cristo será no final da grande tribulação, cumprindo a 70ª semana de Daniel. E aí nesse exato momento em que eles debatiam, o Senhor veio e raptou a igreja. Levou os três. Levou os três debatedores para o encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares, como diz lá em Tessalonicenses 4, 16 e 17. Aí um deles olhou para a cara dos dois e disse: tá vendo? Eu não disse que ia ser assim? Qual dos dois tem razão? Não se sabe. Mas uma coisa é bem certa: existem os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Isso é a chamada doutrina do tribulacionismo, onde 3 escolas de pensamento aí divergem de pensamento, mas todos são nossos irmãos, todos são os cristãos. Em destaque, os pentecostais acreditam que a igreja será isenta de passar por este momento terrível, por estar se santificando, por estar pela fé vivendo a palavra, santificados pela palavra, adorando ao Senhor. A igreja será arrebatada, cumprindo Tessalonicenses 4, 16 e 17, sendo resgatada aos céus, não passando por esses momentos terríveis. Alguns acreditam que a igreja será salva no meio da tribulação, como se dá a entender o texto da igreja de Filadélfia, lá no capítulo 3, do verso 7 ao 13. Como vemos na fornalha ardente, Ananias, Azarias e Misael foram salvos dentro da fornalha. Né? Como vemos, Daniel na cova dos leões foi salvo dentro da cova. E existem também os pós-tribulacionistas que acreditam que serão salvos no final da grande tribulação. Só os fortes sobrevivem. Lá na faculdade nós aprendemos a ser pós-milenistas, amilenistas, pós-tribulacionistas. Mas eu torço para que os pré-milenistas tenham razão e nós sejamos isentos.
porque já sofremos muito por amor a Cristo nessa terra. Ser provado mais ainda, já demonstramos aqui em palavras, já demonstramos em testemunho que nós já não queremos mais nada nesse mundo. Uma das mensagens que eu mais prego aqui na Remanescente é que nós nos desprendamos a cada dia das coisas dessa terra, porque a vinda do Senhor Jesus é inesperada, e quando Ele vier nos buscar, nós não estamos mais apegados a nada nessa terra. Então por que passar pela grande tribulação? Sofrer mais ninguém quer. Esta é uma grande verdade. Mas cada um dos pensamentos das três escolas, o que o Senhor permitir que nós assim passemos, nós passaremos. Porque uma coisa é bem certa: Deus, o Deus Altíssimo, é fiel na sua palavra e não abandonou Daniel dentro da cova. O Deus Altíssimo não abandonou na fornalha Ananias, Azarias e Misael. Deus salvou o seu povo na Revolução Asmoneana. Deus salvou o seu povo dessa tribulação que ocorreu 30 anos após o Senhor Jesus Cristo ter entregue essa profecia. Os cristãos se lembraram deste texto quando nos diz aqui: aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes, no verso 13, 15. Quem estiver no telhado não desça, nem para tirar alguma coisa da sua casa. Veja que no verso 14 ele fala: os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os cristãos se lembraram disso quando eles viram a abominação desoladora, como disse Daniel no capítulo 9, na profecia das 70 semanas, quando eles viram a grande imagem ostentadora de Júpiter, de Zeus, sendo trazida por Vespasiano e Tito, principalmente por Tito, quando eles viram aquelas abominações daqueles sacrifícios de porcos, de animais imundos, adorando ao diabo, a Júpiter, os cristãos, Deus preparou uma rota de fuga, uma brecha de fuga no cerco de Jerusalém, e os cristãos fugiram para a montanha e se instalaram no vale de Pelá. Então vemos que a palavra se cumpriu, eles fugiram para os montes. Deus dará o escape ao seu povo. A palavra de Deus, ela se cumpre em nossas vidas. Então nós vemos as dificuldades, né? Como está descrito aqui: quem estiver no campo não volte para buscar a roupa. É uma exortação que o Mestre nos dá para nós estarmos a cada dia nos esvaziando, nos desprendendo dessa terra, porque a sua vinda é tão rápida, tão inesperada, que às vezes nós podemos estar dormindo ou estar distante de Deus, ou com a comunhão tanto que não apegada, e perdermos a salvação. Exemplo disso quando a Ló são enviados os mensageiros para que ele se prepare, pois a cidade de Sodoma e Gomorra será destruída. E um dos sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo é quando a nossa sociedade estiver semelhante à cidade de Sodoma e Gomorra. Vejam que existem partidos políticos como o PSOL que querem liberar e descriminalizar a pedofilia, descriminalizar as drogas e criminalizar a pregação da palavra de Deus. Complicado, né? Já está parecido com Sodoma e Gomorra, onde a pedofilia, a zoofilia eram praticadas em praça pública. Então, isso nos leva a agirmos atentos. O Senhor vai enviar fogo, juízo de fogo sobre Sodoma e Gomorra. A terra já está muito parecida com Sodoma e Gomorra. Então não dá tempo nós ficarmos aqui apegados, tentando construir 1 milhão. Né? Dá tempo de fazer 1 milhão aqui? Não dá mais tempo. Esteja atento, viva com amor, viva com dedicação às coisas de Deus, mas não esteja mais apegado a isso. Veja que a mulher de Ló foi olhar para trás, desobedeceu a palavra de Deus, desobedeceu a palavra de Deus, a orientação dos anjos, e olhou para trás. Quando olhou para trás, virou uma estátua de sal, pereceu. Nós não podemos, por coisas mínimas, por coisas tão pífias que não podem salvar, ficarmos assim dedicados e subservientes a esses bens materiais e aquilo que conquistamos. Deus nos deu condição de ter para que aquilo seja a nosso serviço. A minha mente é senhora, a minha mente é senhora.
eu escolho. Como Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu conquistei o meu carro não pode ser o meu Senhor. Eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom salário, mas eu não me deixarei dominar. Se eu perder aquele emprego, o Senhor fechou aquela porta. Eu não sou escravo desta situação. A meta do diabo é colocar você como escravo, para fazer você ter o sentimento de que você é mais capaz, é mais poderoso, se destaca entre a massa de gente que nunca vai ter nada. Então entenda isso, que isso é algo terrível, né? E que nós somos assim instruídos. Muito cuidado. Veja que ele fala no verso 17, ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias. Foi algo muito terrível, porque o cerco de Jerusalém durou 3 anos e meio. Quando somamos 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, vai dar 7 anos. Acredita-se que há todo um contraste, como eu disse, à última semana de Daniel. Imaginem as mulheres que amamentavam naquela época. Quando houve tanto cerco do Império Sírio-Greco contra Jerusalém, quando houve o cerco dos romanos com Vespasiano e Tito em Jerusalém, o cerco durou 1260 dias, 3 anos e meio. Foi algo terrível, ao ponto de não haver mais comida, a cidade totalmente cercada, não tinha mais comida, as pessoas começaram a praticar atos de canibalismo. O cerco de Samaria por Sargão também durou 3 anos e meio, ao ponto de esterco de pomba para fazer fogueira no inverno era cobrado caríssimo. Cabeça de jumento, as pessoas começaram a comer algo que até a lei de Moisés proibia, coisas imundas começaram a ser ingeridas pelo povo de Deus nesses períodos de tribulação, de cerco em que a cidade amada, Jerusalém e Samaria foram cercadas. Veja que ele fala que a vossa fuga não ocorra no inverno, porque imagine a condição climática trazendo ali dificuldades para pais, mães, mulheres grávidas, crianças, e os poucos bens que eles conseguiam levar, fugir diante da terrível assolação, como ele diz aqui, quando vives a abominação assoladora de que falou o profeta Daniel. Então a gente vê que não dá para levar muita coisa. É bem provável que nós tenhamos que fugir somente com a roupa no couro, está no corpo, e dentro no coração o sentimento de adoração, glorificando o grande livramento, porque não dá mais tempo. Tudo vai ficar. O apóstolo Paulo é bem mais claro em dizer que deste mundo, o dinheiro é a raiz de todos os males, de sorte que nada desta terra nós poderemos levar. Tudo que o dinheiro pode produzir, toda a ostentação que ele pode criar na mente das pessoas, tudo que foi conquistado, nada poderá ser levado. Então, que esses sinais que estão ocorrendo na sociedade nos sirvam para nós nos apegarmos a Deus. Quão terrível é vermos nos dias de hoje, eu vejo alguns pastores diante desses acontecimentos, em especial neste momento que passamos com a saída da presidenta Dilma, que colocou o país aí numa crise terrível. Eu fiquei sabendo, pegando alguns relatórios contábeis de algumas igrejas, como a renda caiu dentro de algumas grandes empresas. E quando caiu a renda, automaticamente as filiais dessas grandes igrejas evangélicas, dessas grandes denominações neopentecostais, começaram a fechar. E por tudo estar no nome do CNPJ de uma igreja, o nome dessas denominações começou a ficar sujo na praça, porque não puderam pagar com seus contratos, com seus compromissos. A receita começou a cair. E quão terrível é alguns homens de Deus indo buscar ajuda onde não se deve buscar, em clubes fechados, clubes herméticos, resumindo, maçonaria. Foram buscar ajuda dentro desses templos para não passarem necessidade. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque esses problemas surgem para tentar enganar você. O diabo sabe que a sua natureza é inclinada para o mal. Então esse problema surge
para você se apegar a Cristo, como Pedro disse. Para onde mais poderemos ir se só tu, Senhor Jesus, tem as palavras de vida eterna? Homem de Deus que vai servir a Deus tem que estar preparado pelo esvaziamento para conduzir a obra. Porque nós, homens de Deus, sabemos que não teremos império nessa terra. A nossa riqueza, o nosso patrimônio está no céu e não aqui nessa terra. Mas muitos pastores hoje estão despreparados para fazer a obra de Deus. E onde eles vão buscar ajuda? Aonde Deus condenou. Se você quer entender mais, lê Ezequiel capítulo 8. Você vai entender para onde eles foram buscar ajuda. De quem e a quem eles foram pedir ajuda. Então é terrível. Nós temos que buscar ajuda no Senhor. A promessa está lá em Isaías. Eu não me lembro o capítulo agora, mas fala que aqueles que esperam no Senhor e buscam forças nele serão revigorados como águias para voos cada vez mais altos. Então, nós vemos que a ajuda do Senhor, a ajuda vem do Senhor, a salvação vem do Senhor ao seu povo, porque Ele tem uma aliança conosco, e não em livros de autoajuda. É terrível quando olhamos para trás e vemos que alguns homens que venderam tantos livros foram enganados por essa situação. Norman Vincent Peale também, a gente descobre depois de tanto tempo que ele era maçom, né? Maçom e foi buscar ajuda lá. Mas nós da Igreja de Cristo temos que buscar ajuda no Senhor. Estar tão somente confiantes nele. Veja que ele fala que haverá a salvação. No verso 27, no 3, 27, e logo enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ele prometeu aqui e está trazendo a revelação de algo que ele já havia dito antes, que ele havia de preparar morada para os eleitos, para o povo de Deus. Quando lemos as cartas paulinas em Efésios, vemos que existem habitações já preparadas desde a fundação do mundo. Veja que o nosso Deus, por ser onipotente, onisciente, Ele conhece de antemão a todos os seus eleitos, quem Ele vai resgatar. Por isso que eu creio que especificamente, por mais que muitos possam ver livros, adesivos, camisetas de Jesus, e muitos pensem que a salvação é para todos, não. O Senhor já veio à terra, o Senhor Jesus Cristo veio à terra, já ciente de por quem Ele haveria de morrer. E quem seriam esses? Os que estão na igreja de Cristo. Veja que a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, nos ensina: vós, maridos, ameis as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele já veio ciente à terra que a única que seria salva, os únicos que seriam salvos são a igreja de Cristo, a igreja que professa a fé no Senhor Jesus Cristo. E dentro da igreja tem o trigo e tem o joio. Na parábola do trigo e do joio nós vemos claramente isso, que os servos ficaram ali dizendo: Senhor, quem plantou o joio? Vamos tirar o joio? O Senhor Jesus Cristo fala: não, tire o joio para que não afete o trigo. Difícil de entender isso. E aí depois ele diz que lá no grande dia da colheita será separado o trigo do joio. Você já notou nos dias de hoje que existem pessoas fazendo maldade? Já olhou para a liderança de algumas denominações? Pelas obras, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né? Senhor, expulsa os demônios em teu nome. Né? E o Senhor Jesus Cristo dirá no grande dia: apartai-vos de mim, pois eu nos conheço. Você ministrou cura, você ministrou sinais, apartai-vos de mim que eu nos conheço. Desde a liderança, e há muitos membros que conhecemos, que dizem ser cristãos, nós assim vamos percebendo pelos frutos que eles não são verdadeiramente cristãos. Veja como Paulo fala de Demas, veja como Paulo fala de alguns outros. João fala de Cerinto, João fala de missionários fraudulentos que não deveriam ser recebidos em casas. Veja Pedro no capítulo 2, como ele fala que alguns falsos mestres são semelhantes a Balaão, semelhantes aos filhos de Coré.
semelhantes a Caim, o maldito, o primeiro homicida. Então nós vemos que dentro das congregações hoje existem pessoas más, pessoas que praticam a maldade. E ciente disso, nós sabemos que temos que perseverar. Nós não podemos nos deixar contaminar por essas pessoas. Nós temos que olhar sempre para o nosso referencial, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja que a exortação é essa, né? No verso 31 diz, o céu e a terra passarão, mas nunca as minhas palavras. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O rigor e os critérios que o Senhor Jesus Cristo julgará são o mais justo possíveis. Justiça essa que a tua mente limitada não pode compreender. O Senhor efetuará justiça por tudo aquilo que você tem, que é inerente a você, no espaço geográfico onde você está, na época em que você está. O Senhor julgará todos os mortos e vivos com todos os critérios da lei e com justiça. Uma justiça que você não pode compreender. E ele disse que vai julgar. Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar as ovelhas da direita e os bodes da esquerda. Ele vai separar. Ele vai trazer à luz as coisas ocultas das trevas. Ele vai envergonhar os que estão praticando as obras infrutuosas das trevas. As palavras não serão passadas. Essa exortação nos vem. Aí depois ele faz um contraste aqui diante da vigilância. E ele fala 4 vezes aqui acerca da vigilância. Ele fala vigiai no verso 33. Depois no 34, no final do 34 ele fala vigie. Ele inicia o versículo 25 de novo, vigiai. E ele termina o verso 37, vigiai. Estar alerta. Entenda que você como obreiro, você como cristão, foi orientado a estar alerta, orientado a estar vigilante, observando o que está acontecendo. Às vezes o pastor Fernando aqui demora, falando 15 minutos na mensagem de alguns acontecimentos, do que está acontecendo no cenário político. É porque o pastor Fernando está preocupado, sabe, que a gente está vendo que órgãos políticos, ONGs, instituições, partidos estão lutando contra a igreja, querem cercear a mensagem do Evangelho. Essa plataforma do YouTube aí que você está assistindo, estão querendo criar mecanismos para impedir que o Evangelho seja propagado por ela. Então eu estou aqui como um atalaia, na torre de vigia, alertando a remanescente, alertando a você que nos assiste aí pelo YouTube. Estamos vigilantes. Ao mesmo tempo em que eu tento alertar o meu rebanho, eu também estou cuidando de mim mesmo. Cuida da doutrina e de ti mesmo. Porque você, Timóteo, vindo a salvar a muitos, por negligência de pensar que você já é salvo, você acaba condenado. Você vai salvar alguns por ter pregado a palavra faz o efeito na vida daqueles que te ouvem, e você por ser negligente à doutrina, você será condenado. O anticristo, a marca da vinda do anticristo é a apostasia. Veja, as igrejas hoje estão disparando para tudo que é lado, para congregar pessoas, estratégias de empresas capitalistas, de empreendedores estão sendo utilizadas dentro da igreja, para fazer a igreja crescer, para fazer gerar renda. Igrejas copiando o modismo de pintar a parede de preto, estruturas, estratégias do toyotismo, de Sun Tse, de empresários satanistas, sendo usadas dentro da igreja hoje, para poder fazer a igreja crescer. Nós aqui estamos alertando você. Nós como pastores aqui estamos vendo o que está sendo pregado, e em contraste com a palavra de Deus, estamos vendo se isso é legítimo ou não. Se encontra respaldo, alicerce na palavra de Deus ou não. Então nossa intenção aqui é alertar você acerca do que está acontecendo. Por isso Paulo fala, vigia. Vigia. Alimenta da palavra. Porque quanto mais você se alimentar da palavra, você vai começar a confirmar realmente que o pastor Fernando está falando, está certo. Está acontecendo isso mesmo. Os dados que ele está citando estão ocorrendo mesmo. Veja a tecnologia 5G, que está sendo ultra desenvolvida lá na China. É automaticamente para controlar a sua vida. Eles querem controlar a sua vida. E
controlando a sua vida, eles querem manipular a tua forma de viver. Não vou entrar nos detalhes da tecnologia 5G, isso fica para uma outra mensagem. Mas uma coisa bem certa, o diabo quer vigiar você e Deus exorta você que vigie no cuidado da tua vida. Não durma sem pedir perdão dos seus pecados, não durma com uma vida negligente. Comece a olhar para a sua vida, começa a estar atento, porque aqui fala que o Senhor pode vir. Veja no versículo 36, ele pode vir. O Senhor que te incumbiu de vigiar pode vir à tarde, à meia-noite ou ao cantar do galo pela manhã. Qual o horário? Qual o dia? O Filho do Homem se omitiu e não quis declarar. Sendo ele o Filho de Deus em quem habita toda a plenitude, ele não quis declarar, porque ele deu uma missão à igreja. Você está preparado para aguardar a minha vinda de forma inesperada? Você está preparado? Sim, Senhor, nós estamos. Está mesmo? Então eu vou vir num dia inesperado. E ciente de que a vinda é inesperada, você tem que, a cada dia, a cada instante, ser cristão. Desempenhar os frutos do Espírito. Demonstrar e expor qualidades ao mundo, para que o mundo veja que você é igreja de Cristo. É discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então vigie a cada instante, pois a vinda do Senhor será num momento inesperado. Atento aos sinais que estão ocorrendo à tua volta. Amém? Deus abençoe a tua vida grandemente. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos buscar nele força e poder para estarmos firmes, de pés na vida dele e não contaminados com as coisas do mundo e nem dormitando.